Olá, pessoas. Quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindos ao nosso podcast. Vamos continuar com nosso estudo de trabalho. Nosso episódio passado, nós terminamos as profissões regulamentadas, né? E agora vamos falar sobre um tema de direito do trabalho, que é o tema de globalização, flexibilização, terceirização e outros fenômenos aí da contemporaneidade do direito do trabalho. É importante salientar que boa parte da discussão relativa à globalização, ela foi objeto de preocupação da própria OIT, da Organização Internacional do Trabalho. E ela acabou, a OIT, elaborando alguns documentos que mostram a sua posição diante da realidade da globalização e a preocupação com a empregabilidade da população. O primeiro documento é um relatório intitulado O Emprego no Mundo entre 1996 e 1997, as políticas nacionais da área da globalização. E o segundo é o relatório do diretor-geral, datado de junho de 97, proferido na 85ª, 85, conferência, chamado de Atividade Normativa da OIT na era da globalização. O relatório sobre emprego e globalização, ele acaba revelando a preocupação de que a atual e precária situação de emprego no mundo irá se agravar. E os rápidos progressos técnicos estariam trazendo consigo um crescimento que não cria empregos. Bom, não está mentindo, né? É do final da década de 90 e veja aqui o que aconteceu, né, de mais de 20 anos para cá, né? Vejam bem. Encontramos-nos frente a uma deterioração quase universal das condições de trabalho, como demonstram casos impressionantes de redução de pessoal e de desaparecimento de postos de trabalho, os quais frequentemente se concentram em certos setores ou categorias da população. Mulheres, jovens, trabalhadores afetados pela reestruturação industrial, populações marginalizadas, professor mesmo, aí com a pandemia, gente, aí foi uma classe praticamente aí extinta, né, sobretudo professor de faculdade. Pelo menos conforme a análise estritamente técnica realizada pela OIT, os países industrializados não podem atribuir o aumento do desemprego e a redução salarial dos trabalhadores não qualificados ao comércio com os países em desenvolvimento, ou seja, culpando a globalização, né, ou a deslocalização de suas indústrias em relação ao estrangeiro. Também não se pode estabelecer uma relação direta entre a liberalização do comércio internacional e perdas do emprego. Da mesma forma, não se pode chegar a conclusões definitivas do tipo que a perda de postos de trabalho nos países do norte corresponde automaticamente ao aumento do emprego nos países do sul. O que significa, porque isso justificaria alegações de dumping social em detrimento dos países do norte e medir retaliação comercial. Na verdade, isso aí era uma preocupação que havia naquela época e que hoje, sinceramente, assim, ela está bem diferente. Hoje tem tantas discussões novas, como a mais atual é o tal do silent quitting, que quer dizer que a pessoa ela meio que faz assim um trabalho meia-boca no trabalho, tem a Great Resignation, que é a grande desligamento dos trabalhos medíocres, né, precários e tal. Frente a um grande desemprego e frente a uma automação aí, sem preocupação com a questão social relevante. Bom, outra discussão do relatório sobre emprego e globalização se refere ao desaparecimento do próprio trabalho. Essa teoria sugere que se tornou antiquado o princípio do posto de trabalho fixo devido ao crescimento de outras formas de trabalho, tais como o trabalho autônomo, o trabalho em tempo parcial e o próprio trabalho transitório. E essas formas de contratação geralmente oferecem um nível inferior de segurança social, uma erosão dos direitos trabalhistas clássicos, inclusive a própria redução de salários. Entretanto, da análise empírica realizada pela OIT, conclui-se que a tese do desaparecimento do trabalho está baseada em extrapolações gratuitas de casos gerados, de redução de empregos, desprezando a criação de postos de trabalho compensatórios e outros setores da economia.
Eu chamaria o exemplo do pós-trabalho na tecnologia da informação. Embora, por outro lado, essas empresas de informação, elas são quase com oligopólio, né? Então são poucas que realmente vão trabalhar. A maioria dos países desenvolvidos encontra-se diante de uma situação de crescimento sem emprego. A relação entre globalização e o emprego consiste em conseguir que a globalização ajude a alcançar integralmente os objetivos do emprego, conforme estabelecido nas normas da OIT. Então, em síntese, a OIT definiu 3 bases de atuação para equacionar o fenômeno da globalização. Primeiro, desenvolver uma campanha para conseguir a ratificação e a aplicação universal das Convenções sobre Direitos Humanos e Fundamentais do Trabalho. Segundo, reforçar o sistema de controle de normas. Terceiro, promover a revisão das normas e a busca de novos temas normativos na tentativa de abarcar toda a temática fundamental nos tempos atuais. Arnaldo Sequinde destacou, na sua época, que a preocupação maior da OIT é com os países que mantêm péssimas condições de trabalho e ineficazes ou inexistentes sistemas de previdência social, a fim de ampliarem sua participação no mercado mundial em virtude do baixo custo dos seus produtos. Foi com esse objetivo que a OIT propôs à OMC, Organização Mundial do Comércio, a introdução em todos os contratos comerciais internacionais da chamada cláusula social, cuja função básica consiste na exigência de que a importação de bens e serviços fique condicionada à ratificação e cumprimento pelo país exportador das convenções consideradas pela cúpula social do desenvolvimento social, reunião realizada em Copenhague, 95, com os direitos humanos fundamentais dos trabalhadores, que são elas, isso aqui é importante saber, Convenção 87, que envolve liberdade sindical, Convenção 98, que envolve o direito de sindicalização e negociação coletiva, Convenções 29 e 105, que envolve a abolição do trabalho forçado, Convenção 100, que envolve a igualdade salarial entre homem e mulher, Convenção 111, a não discriminação no emprego, Convenção 138, que é a idade mínima para o trabalho. Só que, lamentavelmente, a OMC, alegando que a matéria deveria ficar restrita no âmbito da OIT, rejeitou a proposta. Isso aconteceu na conferência de Singapura, em 97, e no ano seguinte, em conferência realizada em junho de 98, a OIT aprovou resolução, firmando compromisso no sentido de que todos os Estados-membros implantarem direitos humanos fundamentais do trabalho, que correspondem aos princípios consubstanciados nas mencionadas convenções, e se esforçarem para eliminar qualquer prática incompatível com os valores e princípios básicos da OIT. A declaração aprovada enfatiza que todos os Estados-membros têm a obrigação com referência a esses princípios fundamentais, independentemente de que hajam ratificado ou não essas convenções. Em 2008, a 97ª Conferência Internacional do Trabalho editou a Declaração da OIT sobre a Justiça Social para uma Globalização Equitativa, reconhecendo que, diante do atual contexto marcado por mudanças aceleradas, os compromissos e esforços dos Estados-membros devem apontar no sentido de colocar em prática as normas internacionais do trabalho, situando o pleno emprego produtivo e o trabalho decente como elementos centrais das políticas econômicas e sociais por meio de 4 objetivos estratégicos. Primeiro, promover o emprego criando um arcabouço institucional e econômico sustentável. Segundo, adotar e ampliar medidas de proteção social, seguridade social e proteção dos trabalhadores que sejam sustentáveis e estejam adaptados às circunstâncias nacionais. Terceiro, promover o diálogo social e o tripartismo com os métodos mais apropriados. Quarto, respeitar, promover e aplicar os princípios e direitos fundamentais do trabalho, que são de particular importância, tanto como direitos, como condições necessárias para a plena realização dos objetivos estratégicos. Também é notório que se observa, uma exuberância irracional do capital, com uma espécie de mal-estar generalizado,
porque o capitalismo ele permitiu o desenvolvimento material das sociedades, viabilizou investimentos em avanços tecnológicos, garantiu liberdades individuais sem precedentes na história, mas trouxe consigo perversidades incontáveis. Entre elas, as perversidades, o aumento da desigualdade, o desemprego estrutural, a concentração de riquezas, a monopolização dos bens de produção, uma certa idiotia cultural para facilitar o estímulo ao consumismo de massa, uma tensão crescente de todos para com todos, em decorrência da competitividade, no contexto de um darwinismo social que valoriza apenas os vencedores materiais, ainda que imorais. Inclusive, toda essa lógica é bastante defendida até pelas correntes neoliberais. Então, a lógica do capitalismo não é uma lógica moral, mas uma lógica pragmática. O lema é vencer ou vencer, satisfazer o prazer individual, dominar, possuir, conquistar, alcançar status, prestígio, notoriedade, pelo que se tem e não pelo que se é como pessoa humana. O importante é ter e ostentar. Nossa, e as redes sociais estão aí para isso, né? Os mais fortes, os mais aptos, os mais capazes do jogo, do cálculo, os que acumularem mais capital e, portanto, os mais ricos se tornarão aqueles super-homens que têm acesso a tudo, podem tudo, e até obter pela ciência clones de si próprios, estilo de juventude, etc. As fusões empresariais com a concentração de riqueza poderão nos levar a um novo totalitarismo, uma ditadura do mercado, já acontece muito isso, né? Que em nome da liberdade estará nos escravizando a um estilo de vida absurda e neurotizante e jogando na miséria todos aqueles que não colocam a liberdade como valor supremo, mas querem que a liberdade seja acompanhada como sua irmã, a justiça. O capitalismo é perverso porque não tem justiça como valor equivalente à liberdade. Então, isso aqui é importante, reflexão, assim, muito importante com relação ao que está acontecendo. Também a gente não está aqui de forma nenhuma dizendo que o socialismo é o melhor caminho, porque o socialismo foi derrotado porque não respeitou o direito à liberdade humana. Então aí não dá também, né? Então o capitalismo poderá ruir porque não colocou a justiça com o mesmo valor e peso que a liberdade. Então ele teria que conseguir equilibrar as duas coisas. Nesse contexto de globalização, a gente tem que falar em flexibilização das relações laborais. O direito, por ser uma ciência social e dinâmica, está em constante ebulição, constante alteração, e o direito do trabalho, mais do que qualquer outro ramo da ciência jurídica, sofre influência direta das mudanças e transformações verificadas no campo econômico, social e político. Então, nascido numa época de prosperidade econômica, caracterizada por certa estabilidade das relações jurídicas, concebeu-se a intervenção do Estado como um meio de elaborar um regulamento detalhado das condições de trabalho, a fim de forçar as partes a buscarem a solução dos seus conflitos. Então, o resultado dessa intervenção é a característica básica da regulamentação das relações existentes entre empregado e empregador. A heterorregulação, portanto, é uma característica caracterizada pela rigidez da relação trabalhista. Tanto que a reforma trabalhista, quando traz essa questão do negociado estar acima do legislado, ela gera um grande problema, até porque houve um enfraquecimento também do lado dos sindicatos, especialmente dos empregados. Então é complicado você tirar as ferramentas e diz que você vai negociar com a pessoa que está com a cuia na mão, né? Então é complicado isso. O direito do trabalho, construído tradicionalmente a partir do chamado emprego típico, que é o trabalho assalariado, vínculo contratual firme, contrato por tempo indeterminado, etc., tem por escopo a instituição de tratamento isonômico entre empregado e empregador, na medida em que estabelece uma superioridade jurídica àquele, que é o empregado, face à manifesta inferioridade socioeconômica que tem diante do empregador. A realidade fática instaurada a partir dos últimos 20 anos não é a mesma dos anos 1940. Então, o Brasil, não fugindo à regra geral, sofreu transformações decorrentes do mercado de trabalho pós-guerra, tanto no nível de desemprego como no desequilíbrio de economia, propiciando também um aparecimento no mercado informal de trabalho, que não raro é constituído pela força de trabalho dita excedente, corolário da pequena oferta de empregos. Na nossa crise econômica de 1980, causada pelo choque dos preços do petróleo, que assolou países da Europa, bem como da América, especialmente aqui na América do Sul,
provocou o surgimento de novas formas de contratações geradoras de relações de emprego, de trabalho atípicas. Então, o contrato por tempo determinado vem deixando paulatinamente de ser exceção, sendo atualmente permitidos diversos contratos intermitentes, a tempo parcial, por tempo determinado, temporários e de temporada, de formação de mão de obra, de aprendizagem, de estágio e etc. Então, em função dessa nova realidade, contraposta à rigidez da legislação trabalhista, surgiu na Europa um movimento de ideias, cada vez que ganha novos adeptos, que envolvem a flexibilização. Então, a flexibilização ela se trata de um processo de quebra da rigidez de normas, tendo por objetivo, segundo os defensores, conciliar a fonte autônoma com a fonte heterônoma do direito do trabalho, preservando com isso a saúde da empresa e a continuidade do emprego. Sobre a classificação, precisa advertir com a Arnaldo Sussekind que flexibilização não se confunde com desregulamentação. Na desregulamentação, o Estado se omite tanto quanto possível, que é o laissez-faire, a fim de que as condições de emprego sejam ditadas preponderantemente pela autonomia privada, segundo as regras de mercado. E na flexibilização, o Estado impõe algumas normas de ordem pública, admitindo relação a diversas regras gerais na sua adaptação ou complementação pela autonomia privada, especialmente por meio da negociação coletiva. Jean-Claude Javillier assinala que a flexibilização pode ser, primeiro, de proteção, segundo, de adaptação, terceiro, de desregramento. A flexibilização de proteção visa a combinação das normas heterônomas e autônomas em sentido favorável aos trabalhadores. Esse tipo de flexibilização empolga-se na aplicação do princípio da norma mais favorável, que quer dizer que, havendo duas ou mais normas que disponham sobre a mesma matéria, prevalecerá aquela que for mais benéfica ao trabalhador interessado. Já a flexibilização de adaptação decorre de estratégia sindical em face das dificuldades momentâneas ou de crise econômica do contexto empresarial. Realiza-se por meio de disposições impégios fixadas em instrumentos de autocomposição e tem por objeto a preservação dos interesses maiores dos assalariados, mormente em manutenção do emprego. Exemplo deste tipo de flexibilização encontramos no artigo 7º, incisos 6, 13 e 14 da Constituição de 88 e na lei, por exemplo, 9.601 de 98. Já a flexibilização por desregramento, ela consiste na quebra da rigidez da legislação do trabalho por via legal, ou seja, independentemente da negociação coletiva. Esse tipo de flexibilização pode implicar desregulamentação de um direito ou instituto, como, por exemplo, a estabilidade decenal, que era prevista na CLT no artigo 492, que foi substituída pelo regime do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, ou regulamentação, que ocorre quando uma lei nova cria outra forma de relação jurídica, como é o caso do trabalho temporário, que é regulado pela Lei 6.019 de 74. Considerada pelos trabalhadores como economicamente nefasta, contrária ao interesse de todos os assalariados, a flexibilização de desregramento constitui um obstáculo à melhoria de suas condições sociais e a geração de empregos fixos. E é nessa modalidade de flexibilização que surge a chamada terceirização. A adoção de flexibilização, de desregramento, vem encontrando no Brasil uma resistência no seu trabalho, cuja missão continua voltada para a aplicação dos princípios tradicionais do direito do trabalho, que marcam um caráter nitidamente tutelar em prol do trabalhador, deste ramo da ciência jurídica. Entretanto, a Lei de Reforma Trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, vem enfraquecendo sobremaneira a atuação no justiça do trabalho em prol da efetividade dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Então surge nesse passo uma indagação. Como é que é possível conciliar a flexibilização de desregramento com os princípios do direito do trabalho, como, por exemplo, norma mais favorável, indúbio pro operário,
condição mais benéfica, irrenunciabilidade, inalterabilidade contratual, senão a Constituição Federal somente admite 3 hipóteses excepcionais de flexibilização: direitos sociais, por organização coletiva, aqueles dispositivos já citados no artigo 7º, inciso 6, 13 e 14. E é que entramos na questão da terceirização. A terceirização se transformou em um tema altamente controvertido e delicado, não só para juristas do trabalho, mas também para economistas, administradores, empresários, sindicalistas e trabalhadores. Sendo a competitividade a palavra de ordem, ditada pelo processo de globalização e da ideologia neoliberal, diversas empresas passaram a ver a terceirização como única forma de reduzir custos, mormente em cargos sociais, trabalhistas e fiscais, procurando com tal prática diminuir o quantitativo de empregados e contratar com um número cada vez maior de colaboradores autônomos, colaboradores aqui entre aspas, tá? Ou pequenos empresários. O MEI pode entrar aí, inclusive, né? Os sindicatos das categorias profissionais posicionam-se contrários ao processo de terceirização, ante a possibilidade de desfalecimento da categoria, enfraquecimento do poder de negociação, redução de salários e vantagens previstas em convenções coletivas e acordos coletivos. Tudo isso desaguando na diminuição das fontes de receitas sindicais. O que é terceirização, então? Quais são seus fundamentos jurídicos e legais? Como é que se pode evitar a fraude sem, contudo, impedir o surgimento das novas relações jurídicas de trabalho? O que acontece com o direito comparado e quais são as consequências jurídicas da terceirização? A gente começa respondendo, explicando que a palavra terceirização vem sendo utilizada em larga escala, principalmente no meio empresarial, constituindo um neologismo oriundo do vocábulo terceiro, no sentido de intermediário, interveniente ou medianeiro. Subcontratação, horizontalização, parceria, prestação de serviços por interposta pessoa, contratação de terceiros ou contratos triangulares, são também expressões utilizadas na linguagem da administração empresarial como sinônimas de terceirização. Alguns autores referem a terceirização como simples entrega a terceiros de atividades não essenciais da empresa. Outros preferem o termo terceirização. Desculpa, o termo não é terceirização, o termo terciarização, sob o argumento de que o fenômeno da desconsideração empresarial só encontra terreno não no campo das atividades primárias, como agricultura, pesca, caça, etc., ou secundárias, indústrias extrativas e transformação, obras públicas, serviços de água, luz, gás, mas sim no setor terciário, como no serviço de distribuição, na administração pública e todas as atividades não relacionadas às duas atividades primárias ou secundárias. Há ainda os que sustentam que a terceirização nada mais é do que a execução de certas partes da atividade empresarial por pessoas alheias ao quadro da empresa, geralmente inclusive por outras empresas. E ainda existem os que entendem que a terceirização é um processo de horizontalização da atividade econômica, pela qual grandes empresas transferem para outras uma parte de suas funções, até então por elas diretamente exercidas, concentrando-se progressivamente em um rol de atividades cada vez mais restrito. Inclusive, é possível encontrar quem defenda ser a terceirização uma forma de transferir a responsabilidade da contratação de serviços até então assumidos pela contratante, no caso ex-empregadora, para outras empresas intermediadoras que se interpõem à relação única que deveria existir entre o prestador de serviço, que é o empregado, e o beneficiário dessa prestação, que é o empregador. Segundo os adeptos dessa corrente, a terceirização seria uma forma de marchandagem, que é uma fraude à aplicação das leis trabalhistas, de acordo com a redação da CLT, artigo 9º. Terceirização, então, é um procedimento adotado por uma empresa que, no intuito de reduzir seus custos, aumentar sua lucratividade e, em consequência, sua competitividade no mercado, contrata outra empresa que, possuindo pessoal próprio, passará a prestar aqueles serviços que seriam realizados normalmente pelos seus empregos. A legalidade ou não do procedimento, a gente vai ver adiante. Bom, com relação aos seus marcos regulatórios no Brasil, encontraremos a Lei 6.019,
de 74, que institui o trabalho temporário nas empresas urbanas. Também encontraremos a Lei 13.429 de 2017, que alterou dispositivos da Lei 6019 e que dispõe, além do trabalho temporário das empresas urbanas, sobre relações de trabalho na empresa de prestação de serviço a terceiros. Tivemos a própria reforma trabalhista, que também acrescentou a própria Lei 6.019/74, dispondo sobre relações de trabalho da empresa de prestação de serviços a terceiros. Tivemos a Lei 7.102 de 83, que disciplina os serviços especializados prestados por vigilantes nas empresas de segurança para estabelecimentos financeiros, empresas de vigilância e transporte de valores. Temos a própria Lei do FGTS, que é a Lei 8.036 de 90, que considera como empregador a pessoa física ou jurídica que figurar como fornecedor ou tomador de mão de obra, independente da responsabilidade solidária, subsidiária, etc. Temos a Lei 8.949 de 94, que assentou o parágrafo único ao artigo 442 da CLT, dispondo que qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre eles os tomadores de serviços. Temos a Lei 12.690 de 2012, cujo artigo 2º considera a cooperativa de trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. O artigo 7º desta lei dispõe que a cooperativa de trabalho deve garantir aos sócios os seguintes direitos, além de outros que a Assembleia instituir. Primeiro, retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência deste, não inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma proporcional às horas trabalhadas e atividades envolvidas. 2. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou escalas. 3. Repouso semanal remunerado, previsões de domingos. 4. Repouso anual remunerado. 5. Retirada para o trabalho noturno superior à do diurno. 6. Adicional sobre retirada de atividades insalubres ou perigosas. 7. Seguro de acidente de trabalho. Temos também o Decreto 10.854 de 2021, cujos artigos 39 e 40 dispõem sobre a prestação de serviços a terceiros e responsabilidade da empresa. É importante salientar que o STF já se posicionou, concluindo que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Então, essa tese de repercussão geral, que foi o tema 725, o plenário, em conclusão de julgamento conjunto e por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ADPF 324 e deu provimento ao RE 958-252 para considerar a licitude da terceirização de atividade fim ou de meio, vide STF formativos 911 e 12. No caso, o pedido de inclusão da ADPF em pauta e o reconhecimento da repercussão geral foram anteriores à edição das leis 13.429 e 13.467. Prevaleceram os votos do relator da ADPF 399 e do relator do RE 400. Diante disso, a Presidência da República acabou por editar o decreto 10.854 de 2021, que a gente já referenciou em vários momentos aqui, né, nos episódios anteriores, que no artigo 39 considera a prestação de serviço a terceiros, a transferência feita pela contratante de execução de quaisquer suas atividades, inclusive atividade fim principal, à pessoa jurídica de direito privado, prestador de serviços, que possua capacidade econômica compatível com a sua execução, dispondo que, primeiro, a empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores ou subcontrata outras empresas para a realização de serviços. Segundo, não configura vínculo empregatício, relação trabalhista entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviços, independentemente do ramo de suas atividades e empresa contratante. Também a verificação de vínculo empregatício de infrações trabalhistas, quando se tratar de trabalhador terceirizado, será realizada, em princípio, contra a empresa
prestador de serviços e não em relação à empresa contratante, exceto nas hipóteses em que for comprovada fraude na contratação pela prestadora, situação que deverá ser indicado o dispositivo da Lei 6.019 de 74, que houver sido infringido. Prevê também o parágrafo 4º do artigo 39 do decreto que, na hipótese de configuração de vínculo empregatício com a empresa contratante, o reconhecimento do vínculo deverá ser precedido da caracterização individualizada dos seguintes elementos da relação de emprego: não eventualidade, subordinação jurídica, onerosidade e pessoalidade. Entretanto, dispõe o parágrafo 5º do artigo 39 do decreto que a mera identificação do trabalhador na cadeia produtiva da contratante ou o uso de ferramentas de trabalho ou de métodos organizacionais e operacionais estabelecidos pela contratante não implica a existência de vínculo empregatício, sendo certo que o parágrafo 6º do mesmo artigo 39 do decreto ressalta que a caracterização da subordinação jurídica deverá ser demonstrada, no caso concreto, e incorporará a submissão direta, habitual e reiterada do trabalhador aos poderes diretivo, regulamentar e disciplinar da empresa contratante, dentre outros. No tocante à responsabilidade, prevêem os parágrafos 7º e 8º do artigo 39 do decreto 10.854, que a empresa contratante é, primeiramente, subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços e o recolhimento das contribuições previdenciárias, e observará o disposto no artigo 31 da Lei 8.212 de 91. Também que é responsável pelas infrações relacionadas às condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado nas suas dependências ou em local previamente convencionado em contrato, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 5º-A da Lei 6.019 de 74. Por outro lado, o artigo 40 do Decreto 10.854 de 2021 preceitua que a responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços não implicará qualquer tipo de desconsideração da cadeia produtiva quanto ao vínculo empregatício entre o empregado da empresa prestadora de serviços e da empresa contratante. No direito administrativo, nós temos o Decreto-Lei 267, famosíssimo, que dispõe sobre a organização da administração federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa, e prevê no seu artigo 10 que a execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada, permitindo, mediante execução indireta, contratos, concessões e prestação de serviços por empresa de iniciativa privada. Temos também a Lei 5.645 de 70, que tipificava os serviços e tarefas que poderiam ser prestados por empresas contratadas. Só que isso aí foi revogado. Temos a própria Lei de Licitações, 8666, que instituiu normas para licitação de contratos do poder público através da execução indireta, né? E, inclusive, temos a Lei Nova de Licitações, que vai tratar disso também. E também é importante destacar que o plenário do STF, em 26 de abril de 2017, definiu a tese de repercussão geral, firmada no julgamento do RE 760.931, em que se discute a responsabilidade da administração pública gerada pelo inadimplemento de verbas trabalhistas de empresas prestadoras de serviços contratadas por meio de licitações. A tese aprovada foi a proposta do ministro Luiz Fux, autor do voto vencedor, concluído em 2017, e que disse que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere ao poder público contratante automaticamente a responsabilidade do seu pagamento, seja em caso solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71 da Lei de Licitações antiga. Dessa forma, para que se possa condenar os órgãos integrantes da administração pública direta ou indireta, deve ficar provada, no caso concreto, a sua culpabilidade pelo não cumprimento das obrigações trabalhistas dos trabalhadores das empresas prestadoras de serviços públicos contratadas por meio de processos licitatórios. Quanto à posição do TST sobre o tema, até 86, o TST, à exceção do trabalho temporário, o serviço de vigilância considerava ilegal a terceirização.
intitulada de contrato de prestação de serviços. Nesse sentido, encontramos textos originais das súmulas 239 e 256, que foi cancelada, e 257. A orientação jurisprudencial da mais alta corte trabalhista era no sentido do reconhecimento do vínculo empregatício direto entre o tomador e o trabalhador da empresa por aquele contratada. A partir de 1993, o TST, por provocação do Ministério Público do Trabalho, que com base no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, solicitou a revisão da súmula 256, passou a ampliar de forma parcialmente diversa da solicitada pelo parquet laboral as hipóteses de terceirização. Então o TST, ato contínuo, cancelou a súmula 256 e editou a súmula 331, cuja redação sofreu inúmeras alterações, estando atualmente com o seguinte teor: contrato de prestação de serviços, legalidade. Inciso 1. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador do serviço, salvo nos casos do trabalho temporário. 2. A contratação irregular do trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo com órgãos da administração pública, direta e indireta fundacional. 3. Não forma vínculo com o tomador a contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade do meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e subordinação direta. 4. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também no título executivo judicial. 5. Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações, principalmente na fiscalização, cumprimento das obrigações, etc. 6. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Então, ante o entendimento simulado do TST, alguns autores, com a visão voltada para o direito empresarial, admitem a terceirização de forma ampla e restrita, inclusive a atividade fim da empresa. Outros repudiam tal posição e até criticam o verbete. Então, na verdade, o que vai acontecer é justamente uma grande cisânia, uma grande divergência com relação a isso. Então a súmula 331 do TST, no entanto, a gente tem que entender que ela vai sofrer alteração em função da Lei 13.429, que acrescentou diversos artigos à Lei 6.019, quando ela falou, por exemplo, quando ela trouxe, na verdade, na prática, uma terceirização tanto quanto irrestrita, e também, além disso, a própria Lei 13.467 de 2017 acrescentou os artigos da própria Lei 6.019 e que passaram a ter essa transferência de execução de atividades de maneira, portanto, mais ampla. E aí, na prática, vimos que para até existir o que podemos chamar de quarteirização, quinteirização, sexteirização e etc. Bom, a gente sabe que deveria tudo isso ter que ser interpretado de acordo com a Constituição Federal, mas por enquanto isso não está acontecendo. E por força da tese de repercussão geral, que é o tema 725 do STF, reafirma-se que é lícita a terceirização ou por qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, dependente do objeto social das empresas envolvidas, revelando-se inconstitucionais os incisos 1, 3, 4 e 6 da súmula 331 do TST. Gente, é complicado, viu? A gente quer proteger muito o STF de muitas coisas, mas, sinceramente, é duro perceber, que antes da reforma trabalhista, o STF já tinha aí, detonado os direitos dos trabalhadores com essa situação daí. É fogo. E foi até Barroso também, inclusive, aceitou e tudo, Impressionante, lamentavelmente impressionante. Muito bem. Efeitos jurídicos da terceirização. A diferença basilar entre terceirização lícita e ilícita repousava do passado na distinção que se faz na prestação de serviços e locação permanente de mão de obra. Só que a gente viu aí que esse negócio desapareceu, Então,
Então, constatar a terceirização, portanto, o tomador será subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas dos empregados da empresa interposta. Importa referir que na primeira jornada de direito matéria processual do trabalho, de 2007, foi aprovado o enunciado 44, que trata da responsabilidade solidária nos casos de trabalho. Só que esse verbete ficou superado pela posição do próprio STF. Outra questão importante é sobre os efeitos da terceirização na inviabilidade jurídica da ação autônoma apenas em face do tomador de serviços, visando exclusivamente reconhecer a sua responsabilidade subsidiária. Então, com isso, tem que jogar todo mundo no processo. Sobre a terceirização na administração pública, a gente percebe que se o tomador do serviço for administração pública direta ou indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas da economia mista, ainda que ilícita a terceirização perpetrada, existe o óbice intransponível ao reconhecimento do vínculo empregatício em virtude do preceito constitucional, né, sobre a própria atividade administrativa, que exige aprovação em concurso público, no caso. Só que aí o STF, de forma diferente, acabou decidindo um julgamento aqui de uma ação direta de inconstitucionalidade. Na verdade, desculpa não, ação declaratória de constitucionalidade, ADC 16, que responsabiliza subsidiariamente tanto a administração direta como indireta pela relação aos débitos trabalhistas, quando atuar como contratante de qualquer serviço terceiro especializado. Então, quando o STF julgou a ADC 16, ele deu provimento a uma série de reclamações constitucionais ajuizadas na Suprema Corte com decisões do TST e TRTs. E outro ponto relevante da decisão do STF é que, doravante, tendo em vista o reconhecimento da consolidade da então lei de citações, houve um consenso que os ministros do Pretório Excelso, no sentido que o TST não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a inadimplência é causa principal ou da falha ou falta de fiscalização. Então tem uma questão de culpa e vigilando aí também. Certo? Muito bem. E no TST vem prevalecendo o entendimento adotado pelo STF. Ou seja, tem havido uma harmonização com relação ao que foi julgado na ADC 16. Uma outra observação importante concerne a impossibilidade de a administração, posto que figure como real tomador de serviço, ser condenada ainda que subsidiariamente nas obrigações de fazer, com a anotação na CTPS e reintegração, já que isso é uma obrigação exclusiva do próprio empregador. Ela seria condenada apenas na questão das verbas. E com relação ao ônus da prova, tem prevalecido que é do reclamante o ônus de provar a culpa invigilando do ente público para ser responsabilizado subsidiariamente. E o artigo 818, parágrafo 1º da CLT, no entanto, permite ao juiz inverter o ônus da prova. Né? Se ele inverter, tudo bem. Se não inverter, lascou para o reclamante. Bom, o presidente Michel Temer editou o decreto 9.507, que dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação de serviço de administração pública federal direta, autarquia fundacional, e esse decreto ele delimitou algumas matérias que não poderiam ser objeto de terceirização, como aqui envolve tomar uma decisão, o posicionamento institucional, consideradas estratégicas, relacionadas ao poder de polícia e que estejam inerentes a categorias funcionais abrangidas no plano do órgão e da entidade, essa disposição legal em contrário. Este decreto 9.507 é bem interessante porque envolve também critérios no tocante à própria utilização da terceirização pelas empresas estatais também. Então é algo que merece um exame detido e que eu pretendo fazer na análise dele, letra da lei, né, item a item. Também a gente tem que destacar por final, né, que tem um grande problema do Brasil, que o Brasil não ratificou a liberdade sindical, que é da Convenção 87 da OIT, e aí é complicado você tratar disso diante de uma realidade na qual nós temos uma situação de impor, né, a forma trabalhista, impor o negociado sobre o legislado. Então, isso aí realmente gera um grande problema para
aplicação concreta do artigo 611-A da CLT. E outro ponto é que também destaca que a Convenção 158 da OIT estabelece a responsabilidade social da empresa ao limitar o poder de dispensa e motivar do trabalhador. Então, esse tratado ele foi ratificado, e só que depois foi denunciado pelo Brasil em respeito à dignidade da pessoa humana. Então, esse tratado, por exemplo, proibiria a demissão coletiva, no caso. E só que aí, por isso que ele foi denunciado. Isso é bem complicado, portanto. Bom, para fechar, então a gente percebe com isso grandes, talvez assim, uma clara intenção, né, de uma reforma trabalhista ela acontecesse de um lado muito voltado para o empresário. Uma coisa importante que a gente percebe é que antes da reforma trabalhista acontecer, o próprio STF já tinha trabalhado fortemente em cima dessa flexibilização, essa terceirização irrestrita, e muitas vezes a gente vê que houve aí uma situação complicada no tocante a todas essas garantias dos trabalhadores, inclusive ao arrepio das normas internacionais. Bom, tem outras situações também, tá? Com relação, por exemplo, a alguma resistência do próprio TST com relação a algumas normas, especialmente dessa do negociado sobre o legislado. Mas aí a gente vai fazer uma análise nessa evolução jurisprudencial, e isso será feito em outro momento. Pessoal, o episódio ficou por aqui, tá certo? Até mais e tchau, tchau.